Daniel, capítulo 1, versículo 8. Ontem eu falei sobre Daniel, que não se pode calar um profeta, falando sobre Daniel na cova dos leões, que tentaram calar Daniel. Mas hoje eu quero falar de Daniel e seus amigos. Daniel 1 e 8, a palavra de Deus diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que aqui vieram para adorar o teu nome, e que essa palavra possa encontrar guarida nos corações, e que todos possam sair daqui edificados, abençoados, e também com o coração preparado para participar da Santa Ceia. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, meus irmãos. Aleluia. Meus queridos, a Bíblia diz aí, repito, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Com esse versículo eu quero falar: cuidado com os manjares do mundo. Cuidado com os manjares do mundo. Meus queridos, mesmo vivendo em um contexto de muita impiedade, mesmo vivendo num contexto de incredulidade lá na Babilônia, Daniel e seus amigos se mostraram íntegros em toda a maneira de viver naquela terra estranha. Queridos, Daniel e seus amigos estavam vivendo no mundo babilônico, mas eles não pertenciam a este mundo babilônico. Eles estavam vivendo na Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. Estavam na Babilônia, mas a vida deles não pertencia aos babilônicos. Eles estavam vivendo naquele mundo babilônico, mas não pertenciam àquele ambiente mundano, aquele ambiente sem Deus, aquele ambiente sem nenhum temor às coisas celestiais. Eles tinham o desafio de andar por um mundo sujo, por um mundo corrompido, e não se contaminarem. Eles tinham o desafio de não se amoldarem àquela visão mundana, aquela visão de adorar a muitos deuses, aquela prática de orgia, de mundanismo que imperava na Babilônia. Daniel e seus amigos nos mostraram, através da decisão de não se contaminar, eles nos mostraram, e a palavra de Deus nos mostra através do exemplo deles, como ser fiel em meio a um mundo de infiéis, como ser puro em meio a um mundo cheio de impurezas. Há pessoas que dizem é impossível, mas aqui nós vemos na vida de Daniel e seus 3 amigos que é possível, se você tem Deus na vida e dá liberdade para o Espírito Santo fortalecer a tua fé, fortalecer a sua vida. Aprendemos com Daniel e seus amigos como viver no mundo sem se contaminar com as coisas do mundo e ser bênção para o mundo. Presta atenção, nós estamos no mundo, eles estavam na Babilônia, eles não se contaminaram com o mundo, não se contaminaram com as práticas babilônicas, mas eles foram bênção para a Babilônia, eles foram bênção para o mundo. O que eu quero dizer, você está no mundo, mas não é do mundo e tem que ser bênção para o mundo. Ah, meus irmãos, eles viveram na Babilônia, mas não se contaminaram com as coisas mundanas.
da Babilônia e foram bênção o tempo todo para o reino babilônico. A despeito de serem íntegros, a despeito de eles serem puros, eles foram puros e foram fiéis em tudo, mas isso não deixou eles a ellos as coisas da Babilônia. A despeito deles serem íntegros e ter uma vida pura e serem fiéis a Deus, Daniel e seus amigos, eles estiveram envolvidos na vida pública da Babilônia, e eles tinham altos cargos ali no governo babilônico, sem se contaminar com as corrupções e com os erros da Babilônia. Então é possível você estar no mundo e não se contaminar. Eles estavam envolvidos na política babilônica, vivendo em meio a pessoas ímpias, vivendo no meio de pessoas corruptas, vivendo no meio de pessoas com muito poder nas suas mãos. Mas isso não atingiu eles, e eles permaneceram com as suas vidas puras e fiéis e leais a Deus. Não estamos falando, irmãos, em ser fiel num ambiente de fé, num ambiente de temor a Deus. Isso parece que é muito fácil, você ser puro, ser fiel, aonde tudo realmente dá vazão e dá liberdade para você ser puro e ser fiel. Mas eu estou falando em ser fiel num ambiente inóspito, num ambiente contrário à tua fé, e muitas vezes, quem sabe, você está vivendo nesse ambiente. Eu estou falando em ser fiel a Deus na esfera pública. Aqui eu não quero apenas pensar na esfera pública, no que tange aqueles que têm funções públicas, nas esferas governamentais, aqueles que têm que trabalham num trabalho público. Não, eu estou aqui falando de maneira mais profunda, em pensar em esfera pública, na questão da sua vivência pública, nas funções públicas, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você anda, aonde você convive. Isso quer dizer, a sua conduta pública, a sua conduta diária, ela precisa ser pura, ela precisa ser uma conduta de fidelidade a Deus em todo o tempo todo. Isso quer dizer que em todos os lugares, em todo o tempo, precisamos viver com a nossa mentalidade, a moldar todas as nossas atividades com a mentalidade cristã de temor e fidelidade a Deus. Por onde você anda, por onde você vá, por onde você tem as suas atividades seculares, você precisa ter a mentalidade de Cristo. A mente de Cristo precisa estar na tua vida em todo instante, o tempo todo. Você precisa ter a mente de Cristo, e se você tiver a mente de Cristo, você terá força, terá poder, terá graça para dizer: não vou me contaminar, não vou errar, não vou deixar o mundo, o mundanismo me amoldar ou me influenciar. Com sabedoria e prudência, a nossa fé tem que sempre transbordar para a esfera pública. A tua fé, meus irmãos, ela tem que transbordar para a vida das pessoas lá fora. A tua fé só será fé se você realmente tem essa fé para transbordar, para ser bênção para a vida dos outros. Em todas as nossas atividades seculares, nós temos que ter ciência sobre a dimensão pública do nosso testemunho. O nosso testemunho não é o que as pessoas dizem de você, é o que elas estão vendo você fazer. Porque muitos podem dizer até coisa contrária de você, mas eu quero ver a tua ação, o teu testemunho, aquilo que realmente você pratica, aquilo que você faz. A dimensão disso é muito grande, e você precisa ter ciência que alguém está olhando para você, alguém está cuidando de você, alguém sabe que você é
cristão, alguém sabe que você é um crente, alguém conhece você, não só porque você vem à igreja, não porque você pega uma Bíblia e vem para a casa do Senhor, mas alguém sabe que você vem à igreja e que você se identifica como crente, e como diz crente quer dizer cristão, e como cristão o teu testemunho vai falar muito alto, para o bem ou para o mal, mas eu quero crer que o teu testemunho está louvando, glorificando, magnificando o nome do Senhor, e pessoas virão à igreja pelo teu testemunho. O nosso proceder como cristão sempre vai impactar as pessoas para o bem, e se o nosso testemunho for pífio, as pessoas não vão acreditar no Evangelho, não vão ser atraídas a vir ao templo, não vão ser atraídas a Cristo, se o teu testemunho é uma negação da conduta de Cristo. Porque cristão tem que ser parecido com Cristo, e você foi chamado para ser parecido com Cristo. Você como cristão não pode ter uma vida social também restrita às atividades da igreja. Agora eu sou crente, a minha vida vai ser restrita à igreja. Não, irmãos, você precisa ser luz lá fora, porque tem pessoas que acham que porque são crentes, então precisam se afastar, precisam alienar-se do mundo lá fora. Não, não é isso, irmãos. Não estou aqui condenando e nem falando do seu compromisso com a igreja local. Isso é bíblico e é necessário que todo crente venha se envolver com os trabalhos da igreja. Todo crente. E esses que chegaram aqui hoje precisam se envolver com a igreja. Também não estou condenando o seu interesse de ter amigos na igreja e ter atividades com os irmãos que nutrem o seu coração com a verdade. Você precisa realmente fazer bons amigos aqui na igreja e ter essas pessoas que vão ajudar a tua fé, pois é necessário que você tenha amigos que te levem a viver sempre experiência com Deus e venham fortalecer a tua fé. Também não estou condenando a tua preocupação e não ser uma pessoa mundana, pois sei que é prudente e necessário que você tenha uma vida espiritual cada dia mais parecida com Cristo. Todos nós temos que compreender que estamos no mundo, mas não podemos ficar alienados às coisas do mundo. Eu não estou dizendo que você vai precisar se contaminar com o mundo, não. O que você precisa compreender é que você precisa ser luz no meio do mundo. Você não é do mundo, mas está no mundo. Enquanto você permanecer no mundo, você precisa não ser alienado, mas você precisa ser bênção para esse mundo. Ser luz aonde tudo está claro. Pode ser muito cômodo, mas fomos chamados para ser luz no meio das trevas. Você está compreendendo, irmãos? Ser sal no saleiro é pura comodidade. Fomos chamados para ser sal lá fora, aonde as coisas estão se corrompendo, se apodrecendo. Ser sal fala de influenciar. Precisamos influenciar todas as coisas aonde estamos vivendo, no nosso dia a dia, aonde você convive, você precisa influenciar. O viver no mundo sem ser do mundo é, sem dúvida, uma linha muito tênue. Não, é uma linha que você tem que ter muito cuidado. Sem dúvida que temos que ter muita sensibilidade espiritual, porque tem pessoas, irmãos, que se envolvem de maneira tão profunda no social, com pessoas do mundo, que passam a viver como tais pessoas. E não é isso que Jesus falou. Irmãos, tem crente que eles não souberam ou não sabem colocar limites e perderam o poder de influenciar e são influenciados. Você tem que estar no mundo até onde você consegue influenciar.
Tem uma linha. Se você ultrapassar essa linha, daqui a pouco você está contaminado e está iguais a eles. E não é isso que Jesus falou. Infelizmente nós temos crentes que se socializaram tanto com as pessoas do mundo, que perderam a sua fé, se amoldaram às coisas mundanas de um mundo secularizado e perderam o temor a Deus. E não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que você está no mundo, está na Babilônia como Daniel, mas não se contaminou com os manjares da Babilônia. Você não pode se contaminar com os manjares do mundo, mas você precisa ser bênção para esse mundo. Você precisa ser bênção como Daniel e seus amigos foram para a Babilônia. Daniel e seus amigos viveram uma vida de fidelidade a Deus num mundo desfavorável à sua fé. Nós hoje estamos vivendo num mundo desfavorável à fé cristã. Todo um arcabouço de leis, de práticas, de pensamento é contra a igreja e empurra e quer encurralar a igreja, calar a igreja, porque a igreja não concorda com as impurezas desse mundo. Nós temos que ser fiéis a Deus nesse mundo desfavorável que nós estamos vivendo. Você vive no mundo desfavorável à fé, aonde há pessoas que se dizem sábias, que querem destruir a tua fé. Nós também vivemos, temos que entender que nós vivemos como peregrinos, em meio a padrões de vida mundana ao nosso redor. Você é cercado todo dia por impurezas, por corrupções, por mentira, por engano. Daniel e seus amigos não tiveram opções de viver em outro contexto. Eles tinham que viver ali naquele contexto encharcado de impurezas e cultos a muitos deuses. E é ali que eles foram levados como cativos, como quase escravo, exilado. Também nos foi dada a nós, meus irmãos, a tarefa por Cristo de sermos testemunhas no mundo inóspito. E muitas vezes, em meio às atividades pesarosas, complicadas para a nossa fé e nosso testemunho. Foi o próprio Jesus que disse, na sua oração sacerdotal, Pai, ele orando, eu não peço para tirar do mundo. Não, eles precisam estar no mundo, mas que eles possam ter graça para vencer o mundanismo. Cristo não intercedeu para que fôssemos tirados desse mundo mal, mas guardado do mal do mundo. Então, irmãos, a oração de Cristo foi muito clara. Pai, eu não peço para que tu tires do mundo, mas que guarda-os no mundo. Então, irmãos, no meio desse mundo inóspito, contrário à tua fé, contrário ao pensamento de você ser parecido com Cristo, o Senhor, Ele não pediu para tirar você do mundo, mas Ele pediu para guardar, e você é guardado. Se você for fiel ao Senhor, você é guardado por Cristo. Aleluia, porque a oração de Jesus tem poder. A oração dele ao Pai, irmãos, foi o próprio Jesus que pediu ao Pai. E se ele pediu, está pedido. Pai, guarda-os. Você é guardado o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo você é guardado. Uma das coisas impostas aos 4 jovens judeus foi uma rigorosa preparação de 3 anos, irmãos. 3 anos. Eles foram preparados, ensinados, aculturados na cultura babilônica. 3 anos naquela universidade. Eram eles muito jovens. A maioria dos estudiosos dizem, e é notório, que eram jovens de 15 a 17 anos. Foram assim escolhidos bem novos, provavelmente apontando para o fato de serem mais facilmente moldáveis
a uma nova mentalidade. Por isso que o mundo trabalha muito com as crianças e adolescentes, porque é onde a mente está sendo fomentada, onde a mente está sendo adaptada aos ensinos, aonde é mais fácil tirar coisas que os pais, quem sabe, ensinaram e eles colocaram as ideias mundanas no coração deles. Então o mundo trabalha muito com adolescente, crianças e também jovens, porque sabe que são mais fácil para mudar os pensamentos. E a cultura babilônica, quando foram em Jerusalém e trouxeram de lá esses jovens, pegaram esses jovens que eram sábios já, inteligentes, de boas aparências, e agora pegaram eles e agora vamos aculturá-lo à nossa cultura. E eles ficaram 3 anos nessa universidade. Esses jovens eram instruídos em toda a sabedoria, eram doutos em ciência, versados em conhecimento, tinham habilidades e competências sociais para assistirem diante do povo. Esses jovens entraram nessa universidade babilônica com uma bolsa de estudo integral, 3 anos, tudo pago pelo governo, para eles estudarem diversos tipos de estudos. 3 anos se aculturando, 3 anos eles tentando tirar Deus do coração desses jovens e colocando a cultura babilônica, que era uma cultura terrível e contrária aos ensinamentos bíblicos. Foram 3 anos de reformatação daquilo que eles pensavam, viviam e criam e tinham aprendido com seus pais na cultura judaica. Foi 3 anos dizendo não é assim. Foi 3 anos dizendo não existe Deus único. Existem muitos deuses. E assim 3 anos, todo dia, o dia todo. Mas aqueles homens, aqueles 3 jovens, irmãos, ou 4 jovens, seja, aqueles Daniel e seus 3 companheiros, não deixaram aquela cultura, aquelas iguarias babilônicas, não conseguiram mexer com a fé e com a vida que eles tinham de intimidade com Deus. Irmãos, lá na Babilônia, até o nome deles foram trocados. Aqueles nomes, eles receberam nomes babilônicos, de Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome deles não era esse, eram outros nomes. Irmãos, eles foram, o nome foi mudado. E para o judeu, o nome era algo sagrado para todo judeu, pois todo nome judaico era colocado contendo um grande significado, e principalmente o significado bíblico. Esses jovens passaram por um treinamento de uma dimensão desafiadora à sua fé. Todo dia alguém estava desafiando a fé desses jovens, mas eles tinham tido experiência com Deus. E quem tem experiência com Deus, e tem lealdade, e tem vida de oração com Deus, porque é a oração que vai fortalecer a fé, para a fé não ser destruída pelos ensinamentos contrários. Mesmo vivendo nessa universidade babilônica, que tentava em todas as esferas tirar Deus da mente deles, eles até sujeitavam-se à educação pagã, comendo o peixe sem se engasgar com as espinhas do peixe. O problema dos nossos jovens, e o problema muitas vezes quem vai para a universidade, é que ali é um peixe, mas cheio de espinha. Parece aquele peixe que tem bastante espinha, traíra, né? Tem muita espinha, né? Então, diz que a carne de traíra é gostosíssima, mas, irmãos, é complicado, né? E assim é a vida dos nossos jovens, adolescentes e de você que vive nesse mundo. Tem muita coisa boa no mundo, tem coisa boa, mas é um espinho. E você não pode se engasgar com espinho. O problema é que muitos dos nossos jovens vão para a universidade e se engasgam com espinho. E aquele espinho fica engasgado
e eles morrem na fé. Quantos que estão perecendo? Sabemos que os nossos jovens nas universidades têm que tolerar todos os dias paradigmas, todo dia nas universidades, e hoje não é só nas universidades, hoje é na escola de primeiro grau, hoje é até nas nossas crianças, é uma doutrinação pagã, e graças a Deus que muitos estão vendo esse ambiente, como um lugar de eles continuar honrando a Deus. Esse lugar lá tem que ser um lugar para você ir, sim, porque você precisa estudar, mas para honrar a Deus. Por outro lado, nós temos infelizmente presenciado jovens que não suportam essa doutrinação avessa a Deus e se deixam levar por tais doutrinação que nega Deus e seus valores, e assim quantos que estão perdendo a sua fé, perdendo a sua moral e alguns até perdendo o seu caráter, porque se amoldam às coisas terríveis de corrupção, de imoralidade, de mundanismo que é ensinado nas universidades e no mundo aí fora. Então, irmãos, cuidado com os manjares do mundo. Cuidado. Parece estranho que esses jovens toleraram a mudança de seus nomes e até participaram da educação babilônica na universidade pagã, mas eles rejeitaram a hora que ofereceram o manjar do rei. A hora que eles ofertaram, rejeitaram aquela alimentação servida pela cozinha palaciana. Por quê? Eles rejeitaram porque a abstinência era para eles uma lembrança de que eles eram exilados e eles não queriam perder-se nos prazeres babilônicos. Eles rejeitaram o manjar do rei porque os babilônicos quebravam as regras de alimentação judaica. Eles rejeitaram o manjar do rei porque os babilônicos comiam sem drenar o sangue e não faziam distinção entre animais puros e impuros imposta pela lei judaica. Eles rejeitaram porque cada refeição servida no palácio era uma oferta a um tipo de Deus que eles adoravam. Sempre era um ato idólatra, porque cada refeição havia uma oferenda a um tipo de Deus. Eles rejeitaram porque ao participar daquelas iguarias palacianas não era apenas acostumar-se com o conforto babilônico, mas envolvia quebrar as leis cerimoniais e morais que todo o povo judeu precisava obedecer. Eles rejeitaram aquela comida palaciana porque ela satisfaria apenas o estômago e o seu ego, mas iria de encontro à vida de abstinência e de comunhão que eles precisavam ter com Deus. Não temos como evitar que as pessoas vivam na prática mundana, nesse mundo perverso em nossa volta. Muitos estão nessa prática e não tem como nós evitar, mas nós não precisamos e não devemos copiar essas práticas mundanas. As pessoas em nossa volta até podem praticar todo tipo de moralidade e de mundanismo, mas isso não quer dizer que você precisa copiar. Você precisa ter força, ter graça de Deus, ter o Espírito Santo que te dá força, que te fortalece para dizer não para isso. Nós toleramos muita iniquidade ao nosso redor. E nosso redor está encharcado de imoralidade, iniquidade. Porém, quando os padrões impostos começam a querer mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de servir a Deus, o botão de alerta precisa ser acionado. Há um botão que você precisa acionar. Aqueles jovens estavam estudando na universidade, aceitaram, não questionaram muito até a mudança do nome deles, tudo o quê? Mas a hora que eles foram inquiridos
para participar das orgias, para participar de uma alimentação cheia de contradição, aquilo que eles pensavam, praticavam e faziam. Eles acionaram o botão de alerta e foram até o encarregado e falaram: faça um teste conosco, faça um teste conosco. Nós não precisamos desta comida para ter sabedoria e para sermos elegantes. A palavra de Deus é bem clara: não vos conformeis com este mundo. A palavra de Deus é para hoje, ela é muito atual, diz: não vos conformeis com esse mundo. Você é do mundo, e você está no mundo, mas você não é desse mundo. Você está no mundo, mas você não pode se conformar com as coisas desse mundo. Eles sabiam que na mesa palaciana eles iriam se contaminar, mas na mesa da abstinência, da obediência, eles iriam saborear uma alimentação rica para fortalecer a fé e a vida de intimidade com Deus. E é isso que você precisa entender, que há duas mesas: há manjares do mundo, mas há a mesa do Espírito Santo, a mesa de Deus posta para você se alimentar dessa mesa, que vai te dar força para você enfrentar todos os manjares do mundo e dizer não a esses manjares. Infelizmente, o manjar do mundo está aí à disposição dos crentes também. Irmãos, todo dia há uma mesa apresentada para você. A mesa do mundo é uma mesa cheia de enganos, de mentiras, de seduções, de imoralidades, de sensualidades, de injúrias, de calúnias, de difamações, de liberalismo, de todo tipo e sorte de sensualidade, de imoralidade. Quantos malefícios estão nessa mesa, e são malefícios que estão aí. A escolha é totalmente você que tem que decidir, comer ou rejeitar. Eles rejeitaram e deram exemplo para que nós pudéssemos seguir. Daniel e seus amigos tinham uma aliança com Deus, independente de onde eles se encontrassem. Jamais eles iriam quebrar a aliança de fidelidade que eles tinham com o Deus Criador dos céus e da terra. O tempo desses jovens já passou há muito tempo, e eles não perderam a oportunidade. Eles fizeram a diferença, disseram não e deram exemplo para nós. E agora é a minha vez, é a sua vez, é a nossa vez de fazermos a diferença. Diante de nós surgem variedades de iguarias, existe uma opção de manjares. Vamos nos contaminar ou vamos rejeitar? A opção, a decisão é sua. Mas Daniel e seus amigos, eles deram o exemplo: não vamos nos contaminar, não a esse mundo. A sua decisão, meu querido irmão, determinará como será o teu futuro aqui nesse mundo e na eternidade. A decisão de Daniel e seus amigos levaram eles a serem mais nutritivos e ter um corpo físico mais sarado do que os seus demais colegas da Universidade Babilônica. Por certo, a extravagância alimentar era total naquele refeitório da Universidade Babilônica, que jamais eles iriam aceitar, porque ali estavam todos aqueles demais jovens vivendo numa vida dissoluta. A decisão foi tomada: não queremos esse tipo de alimento. Faça um teste conosco. Falaram para o encarregado de prover alimentação sadia para eles. E o encarregado
meio desconfiado, porque ele tinha ordem do rei: eu vou fazer um teste. E depois de 10 dias do teste, aqueles jovens comendo outras comidas, não a comida palaciana, os resultados foram bem claros, evidentes. Os jovens tinham em disparada um aspecto físico muito melhor, um semblante mais alegre, viçosos. O corpo deles estava mais sarado, porque Deus é com ele. Deus é com aqueles que realmente toma a decisão de não se contaminar. E se você não se contaminar, a tua vida espiritual será muito diferenciada do mundo. Irmão, desesperadamente você estará agradando os céus, e a tua decisão vai ter reflexo aqui e agora, mas vai ter reflexo na eternidade. Da mesma forma, no mundo em que nós vivemos, todos os dias são oferecidos todos os tipos de manjares, e você tem que tomar decisão. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você vai aceitar os manjares do mundo, ou não. Você não pode ficar no meio. Você tem que tomar uma decisão. Quantos filmes, quantos jogos, quantas literaturas, quantos vídeos, quantas músicas, quantos malefícios nas redes sociais, quantos conteúdos envenenados que prejudicam a vida espiritual. E você precisa tomar a decisão, e uma decisão firme, de não se contaminar, pois caso contrário, isso irá levar você para longe de Deus. Quantas pessoas dizem: pastor, mas isso não tem importância, isso não faz mal, isso... Tem coisas que não fazem mal, mas tem muitas coisas que você está dizendo que não faz mal, e a tua vida está dizendo que você já está morto espiritualmente, porque você não é nem quente e nem frio, está ali, é morno, e os mornos serão vomitados para fora. Ou você é crente ou não. Não existe meio termo, porque o meio termo, ser morno, Deus rejeita. Então, meus queridos, o que você tem consumido no teu dia a dia, aquilo que você consome, através do que você ouve, através do que você fala, através do que você digita, através do que você pensa, através do que você lê, através do que você vê, tudo aquilo que acontece no teu dia a dia determinará se você está nutrindo-se com isso. Isso vai refletir no teu aqui e agora, e isso vai dizer como será o teu amanhã e como será a tua vida na eternidade. O teu amanhã estará comprometido se você está se contaminando, está nutrindo a tua alma, a tua vida espiritual com essas nojeiras, com esses manjares que o mundo está oferecendo. Não estou falando em ser um cristão bitolado, eu não estou falando em ser um cristão fanático, eu não estou falando em ser um cristão que para ele tudo é pecado. Não, eu não estou falando disso, irmãos. Você me conhece, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando das coisas corretas. O que eu estou dizendo é que o conteúdo daquilo que você vê, daquilo que você se interte, daquilo que você joga para dentro da tua vida, vai trazer edificação ou vai trazer destruição à tua vida com Deus. E quem decide é você, não é o pastor. Eu já tomei a decisão de não me contaminar. Eu tomei a decisão de pregar a verdade nesse púlpito e de alertar a cada crente a não se contaminar. Mas eu não posso forçar você, porque não é por força nem por violência. É você que precisa decidir. A maneira como você está vivendo no teu dia a dia está trazendo nutrientes para a tua vida espiritual ou está destruindo a tua vida espiritual? Quantos crentes estão raquíticos espiritualmente? Não tem mais força para vencer as tentações e as lutas, porque colocaram para dentro da sua mente e do seu coração os manjares do mundo.
Mas nessa noite, o Espírito Santo fala ao seu coração. Nessa noite, o Espírito Santo clama que você precisa tomar uma decisão. Pela decisão acertada daqueles jovens de não se contaminarem, resultou em muitas bênçãos. Eles foram abençoados ricamente. Irmãos, se você tomar decisão ao lado de Deus, você vai ser ricamente abençoado. Ora, a Bíblia diz que aqueles 4 jovens, porque eles não aceitaram se contaminar, Deus deu mais conhecimento, deu mais inteligência em todas as letras e sabedoria, deu mais entendimento a eles, e a Daniel ainda deu muita espírito de visões e sonhos para ele interpretar. Foram também reconhecidos, não só por Deus eles foram abençoados, mas também foram abençoados pelo próprio rei. O próprio rei da Babilônia foram colocou aqueles 4 jovens em destaque, porque quando chamaram todos os jovens da universidade, foi olhado aqueles 4 jovens, e o rei falou com eles, e entre todos foi achado então Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foi achado neles que eles tinham um espírito excelente, e o rei escolheu eles, porque em toda matéria de sabedoria, em toda matéria de inteligência, sobre o que o rei fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos, do que os astrólogos, do que todos os seus colegas de universidade. Eles eram 10 vezes mais sábios. Irmãos, se você tem Cristo na vida, você é 10 vezes melhor. Você tem que ser melhor do que tudo, porque quem tem Deus na vida procura excelência. Irmãos, esses jovens estavam na Babilônia, mas eles rejeitaram os manjares babilônicos da mesa do rei, mas eles se tornaram bênção para a Babilônia. É aquilo, você está no mundo, você não é do mundo, mas você tem que ser bênção para esse mundo. Você não pode ficar só condenando o mundo. Você tem que ser bênção, mostrar Cristo, mostrar que há um caminho melhor, há um caminho mais excelente, é o caminho de Deus na vida deles. Não se contaminar com o manjar desse mundo é viver uma vida de obediência à palavra de Deus. São atitudes que deixam o cristão mais pertinho do Senhor. Quanto mais você estiver com Deus, irmãos, você será abençoado por esse Deus. E se você não se contaminar, não aceitar o manjar do mundo, você estará tendo intimidade com o Senhor. Todos os dias você enfrenta ofertas aparentemente apetitosas dos manjares do mundo, e você precisa diariamente tomar a sábia decisão de não se contaminar. Você precisa ter graça, e muitas vezes até ser achado como diferente, taxado como estraga prazeres, mas tem momento que você pode dizer, até aqui eu posso ir, mas aqui não, você precisa como cristão ter não na sua palavra, no seu vocabulário. Sempre haverá o extraordinário de Deus na vida daqueles que rejeitam os manjares do mundo. Deus tem algo extraordinário para você, que diz não para os manjares mundanos, e chegou a tua vez de dizer não. Coloque-se em pé nesse momento. Daniel e seus amigos nos deixaram o exemplo, e agora qual o caminho que você vai tomar? Qual a tua decisão? Você vai se contaminar, aceitar o manjar do mundo, ou vai dizer não? Chegou a sua vez. Você não pode negar a tua fé. Irmãos, caso contrário, a sua vida espiritual será um fracasso. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Tome a decisão de não se contaminar, mas seja uma bênção para esse mundo. Assim como foi Daniel,
assim como foi os 3 jovens, assim como aqueles jovens, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, foram bênção para a Babilônia. Eles estavam na Babilônia, não eram da Babilônia, mas foram bênção para a Babilônia. Você está no mundo, você não é mundano, você não pertence a esse mundo, mas você está no mundo e você precisa ser bênção para este mundo. Daniel e seus amigos foram bênção para a Babilônia, e agora é a tua vez. Seja bênção para esse mundo. Aleluia. Agora não se contamine com os manjares do rei. Todo dia há um manjar. Manjar entre aspas, são manjares aparentemente, mas vão envenenar a tua alma, vão envenenar o teu espírito, vão envenenar o teu coração. Vai ser saboroso, quem sabe, na boca, mas quando chega no estômago, aqueles alimentos, quem sabe, eram terríveis. Assim espiritualmente, pode ser apetitoso aos olhos, mas quando entra na tua vida espiritual, vai destruir a tua fé. Então você precisa dizer não. Há coisas aceitáveis, mas tem coisas que você não pode aceitar, e você tem que dizer não. Tem muitas coisas que pessoas na igreja não estão sabendo dizer não, estão sendo parecidos, estão não ficando parecido com Cristo, estão ficando parecido com o mundo. E se você está parecido com o mundo, Deus vai te rejeitar. Deus vai te rejeitar. A decisão é tua. Em nome de Jesus, não aceite os manjares do mundo.